Olá, gente, tudo bem? A gente continua aqui com mais uma parte da questão de metodologia e o tópico da gente agora é artigo científico. Bom, na disciplina de redação jurídica vocês escreveram um trabalho que ele seria uma boa introdução a um artigo científico, considerando que ele tem algumas partes, algumas etapas, tá? Então ele deu uma ilustração geral sobre o que é esse gênero discursivo e um artigo científico, a ideia dele é explanar um assunto de determinada área, algo que a gente entenda como um problema, uma problemática, que tenha uma relevância social. Então, ele tem uma estrutura básica, algumas coisas vocês usaram, algumas coisas não. Então, a gente tem a sequência dele, né? Tirando capa, tá? A gente tem título, resumo, palavra-chave, um abstract. Daí, esse comecinho a gente não pôs no trabalho da gente, tá? Mas esse não é difícil. E aí a gente já começa com a introdução. A introdução, a gente tem que apresentar nela o nosso tema, os objetivos, a justificativa, a metodologia e como o trabalho vai ser organizado. Daqui a pouquinho a gente vai falar de metodologia já com vocês, tá? Então a gente tem que apresentar esses 5 pontos. Apresentou isso, a introdução está pronta, tá bom? Na sequência a gente tem um referencial teórico. O que é o referencial teórico? É toda a teoria na qual eu vou me pautar, eu vou subsidiar o meu trabalho. Então, o referencial teórico, ele é realmente leitura de outras obras, de outros autores que já falaram sobre aquele assunto e vou discutir teoricamente aquele tema. Então, exemplo, se eu vou fazer um trabalho sobre a Lei Maria da Penha, primeiro o meu referencial teórico é discutir essa lei do ponto de vista teórico, vai apresentar o que ela é, como ela surgiu, enfim, essas referências. Eu vou falar sobre a democracia em tal aspecto, então eu vou construir toda a teoria sobre o que é democracia, o contexto, qual é a linha que eu estou trabalhando. Então, o referencial teórico é isso, eu especifico a teoria na qual eu estou me baseando para fazer a segunda etapa do trabalho, que a gente já chega lá. Um artigo científico, uma monografia também, ela sempre é dividida basicamente em 2 etapas, tá? Tenho teoria, tenho prática. E a gente vai ver essa prática futuramente, daqui a pouquinho, que é a questão metodológica, tá bom? Então, eu começo todo o trabalho, eu começo com a questão teórica. Tem trabalhos que são teóricos inteiro, e tudo bem, é um trabalho de revisão bibliográfica. Então, ele só tem teoria, ele não tem uma parte prática nele, e tudo bem, pode acontecer. Aqui na sequência eu coloquei análise, que seria essa segunda etapa, que é o que eu vou trabalhar, qual é a minha parte prática nessa história, pode ter ou não, né? Já vou para a conclusão, que eu preciso finalizar. A conclusão é sempre interessante a gente retomar as perguntas que a gente traz nos nossos objetivos, a gente retoma o que a gente propôs na introdução e conclui, tá? Então, quando vocês fizerem um artigo científico, leiam introdução e conclusão e veja se ficam coesos, tá? Eles precisam ter coesão uma parte com a outra. Senão a gente conclui uma ideia que não foi proposta na introdução e isso é um problema, tá bom? E por fim, as referências bibliográficas, que é dizer as obras que foram consultadas. Aqui eu tirei um print de uma estrutura de um artigo científico, vocês podem ver, ó. A gente tem o título, tá? Os nomes dos autores, eles ficam aqui, a gente depois puxa uma notinha de rodapé sobre cada autor, dizendo quem ele é. Resumo, palavra-chave, o abstract eu cortei e já começa aqui o texto por si só. Então, ele fica bem nessa estrutura, é um texto corrido, tá bom? A introdução, como eu já comentei, ela precisa ter tema, justificativo, objetivo, metodologia e organização. Então, isso pode ficar mais ou menos em cada parágrafo, né? Ou a gente pode, de repente, juntar metodologia e organização num único parágrafo. Aí, cada um lendo, né, vendo o quanto você consegue desenvolver. Não tem uma receita de número de parágrafos, não tem uma receita para isso, mas a gente não passa de uma página numa introdução para que haja um equilíbrio, né? Numa introdução de um artigo científico de 10 páginas, né? Só para manter o equilíbrio, porque às vezes a gente faz uma introdução de 5 páginas e um artigo de 5, aí não dá certo, desequilibra. Agora, se for uma monografia, por exemplo, a monografia trabalha 40 páginas, 50, aí nesse caso a gente já pode fazer uma introdução de 5 páginas, que funciona melhor. Bom, aqui eu já coloquei. E assim, eu acho que a dica é publiquem um artigo.
peguem trabalhos que vocês tenham feito em sala, que vocês acham que estão interessantes, dá uma investida neles e tenta publicar. Tem muitas revistas aí aceitando trabalho, tem até a revista da FAEX. Vale a pena, de repente, sentar com o professor e tentar melhorar esse trabalho, uma publicação, porque isso conta muito ponto para vocês, tá bom? É currículo. Bom, aqui na sequência, a gente vai falar de métodos de pesquisa. Opa, o McAfee não é a hora de o McAfee aparecer, né? Quando a gente fala em método e técnica de pesquisa, é o seguinte: se eu vou pesquisar alguma coisa, eu preciso pensar de que maneira eu vou pesquisar. Então, eu tenho duas pesquisas principais que eu chamo de pesquisa qualitativa e pesquisa quantitativa. Enquanto a pesquisa qualitativa ela faz análise de dados narrativos, né, trabalho com texto, a quantitativa ela visa coletar dados numéricos. Então, ela é uma pesquisa que a gente vai trabalhar com questões estatísticas, né? Ela é diferente. Então, se vocês perguntarem, professora, qual eu vou fazer no direito? Eu não sei, né? Isso é uma questão que vocês têm que sentar com o orientador de vocês, né? Por exemplo, numa monografia, sentar com o orientador, colocar o tema que vocês querem trabalhar, e aí ele vai acabar orientando qual pesquisa vai ficar mais interessante, porque todas as pesquisas são muito válidas, todas são muito interessantes, mas cada uma delas tem um propósito diferente, um objetivo diferente, tá bom? Tem muitas formas de fazer pesquisa, muitas formas de fazer pesquisa, por exemplo, pesquisa etnográfica. Eu vou analisar toda a estrutura social de determinado local, né, e não necessariamente de uma comunidade, mas posso fazer uma pesquisa etnográfica dentro de um ambiente escolar, por exemplo. Eu tenho a pesquisa participante, que já é muito interessante, são pessoas, assim, geralmente é uma pesquisa muito longa, que as pessoas acabam fazendo num doutorado, num pós-doc, porque a pessoa ela vai para determinado local e ela vai viver que nem as pessoas de lá, para ela poder construir a pesquisa dela. Então, pesquisa que às vezes vai levar 2 anos, né, só para ele fazer as percepções. Eu posso ter uma pesquisação, que é eu fazer uma pesquisa e ao mesmo tempo eu propor para uma comunidade ações, ou comunidade, ou outro ambiente. Então, eu pesquiso e eu faço essa proposta. Eu tenho um estudo de caso, que é bastante interessante, que é vocês escolherem um caso bastante relevante. A partir desse caso, a gente traça questões análogas a outras situações que venham a surgir. Eu acho que é legal, na área do direito, o estudo de caso é bastante legal. Eu tenho análise de conteúdo, que eu já trabalhei. A gente vai analisar textos, a gente vai analisar... Eu trabalhei muito com análise de crônica jornalística, foi minha área. Eu tenho pesquisa bibliográfica, que é realmente aquela pesquisa mais teórica, de fazer referencial teórico mesmo. E a gente reproduz conhecimento técnico, então ela fica baseada nisso, tá bom? A pesquisa documental, pelo curso do direito, talvez seja bastante interessante também, mas talvez para história, para jornalismo, né, vocês pegarem... Eu já trabalhei com pesquisa documental no meu mestrado, então a gente pega documentos antigos para fazer análise, e é bastante legal. A pesquisa experimental, ela é bem mais questão de laboratório, é você ficar observando o objeto. Eu lembro da minha irmã quando ela trabalhou com produção de plástico à base de borra de café, e ela ficou lá 1 ano observando se aquele plástico que ela criou ia se decompor ou não. Então ela ia lá, desenterrava, olhava, enterrava, desenterrava. Isso é uma pesquisa bem trabalhosa para alguns campos. Eu acho que não para o campo do direito exatamente. E temos a pesquisa de campo, né, que a gente tem que observar o nosso objeto ali no ambiente dele. Então, eu acho que uma coisa importante também é que quando a gente trabalha com artigo científico, com pesquisa, a gente sempre tem um objeto. O objeto é aquilo que eu vou analisar, tá? E o meu objeto, ele pode ser tanto um objeto material, né, como é o caso que eu falei da minha irmã, que avaliou o plástico dela, como esse objeto pode ser algo também abstrato, né? Eu trabalhei, por exemplo, com objetos já abstratos, que é observar, por exemplo, a retórica num texto. Isso é abstrato. O que é retórica, né? Então, o direito, talvez ele paute-se em aspectos mais teóricos, né, mais abstratos também. Mas a questão é quando vocês chegarem a um trabalho, vocês precisam sentar com o orientador, decidir qual
estratégia funciona mais para o seu tema, para vocês chegarem, bater o sinal aqui, para vocês chegarem ao método exatamente, para vocês desenvolverem. Espero que vocês possam ter entendido, tá? E, pessoal, até a próxima.